Salve galera, eu sou o Antônio Marcos e você está no canal do Imperador Gamer. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a trajetória da franquia Resident Evil desde 1996, que foi o lançamento, o primeiro jogo, até o último jogo, que foi o Resident Evil Village. Como a gente tá chegando próximo aí ao lançamento do Resident Evil 4 Remake, que a gente também tem vídeo aqui no canal, depois vocês dão uma olhada aí, vou deixar o card aqui em cima. Eu achei que seria interessante a gente fazer uma retrospectiva, como que foi, dar uma pincelada ali na história, até mesmo pra galera que jogou, não se lembra muita coisa, ou aquela galera que tá chegando agora, porque esse jogo é um jogo que você pode iniciar nele, não tem nenhum problema, por mais que você não tenha jogado o original. Vale a pena vocês conferirem porque ficou um conteúdo muito legal. Então bora lá, galera. E lembrando que se você é um fã do Resident Evil, cara, não fica de fora do canal, senta o dedo no like aí, se inscreve nesse canal porque tem muita coisa boa pra vir por aí. A gente vai fazer história de outras franquias, retrospectiva de outras franquias, e você não pode ficar de fora. Inscreva-se no canal, deixa seu like aí e ativa o sininho pra você receber a notificação que tem muita coisa boa que tá vindo por aí, galera. Então bora pro vídeo, se vocês gostarem aí, depois deixa o like aí, galera, tamo junto. Bora, Bill! Em 1996, a Capcom lançou um jogo que mudou o gênero de horror para sempre. A gente tá falando de Resident Evil 1. Ele nos apresentou um mundo dos jogos de horror de sobrevivência, onde cada passo do personagem poderia ser o último. Esse jogo foi lançado em 1996 pela Capcom, lançado originalmente para o PlayStation e posteriormente para outras plataformas. O enredo dele se passa em uma mansão isolada nas montanhas, onde a equipe de investigação da STARS é enviado para investigar o desaparecimento de um colega, e ali na mansão eles acabam descobrindo que uma série de experimentos biológicos ilegais, conduzidos pela Umbrella, né, que todo mundo conhece aí na franquia. E esse jogo ele apresentou um sistema de câmera fixa e controles tanque. Para quem não se lembra aí, controles tanque, ele é um pouco invertido, tá? Antigamente a gente jogava na setinha, na época ali do Play 1, para cima, para baixo, esquerda, direita. E ele se tornou uma característica da franquia. Resident Evil 1 também introduziu personagens icônicos até hoje que a gente vê, como Jill Valentine, Chris Redfield e Albert Wesker, que se tornaram personagens pilares ali dos jogos ao longo dos anos. No ano de 1998, a gente vai para Raccoon City, onde o surto do T-Vírus se espalhou além do controle, e a gente passa a estar dentro de Resident Evil 2, que foi lançado no ano de 1998. Esse jogo ele é ambientado 2 meses após o evento do primeiro jogo, que se passou na mansão, e ele se passa na cidade fictícia de Raccoon City, que foi tomada por um vírus mortal que transformou as pessoas em zumbi. O jogo apresenta 2 personagens novos nesse segundo jogo da franquia. Leon, que é um policial novato, que ele tá no seu primeiro dia ali de trabalho em Raccoon City, e Claire Redfield, uma estudante universitária que está procurando o irmão dela, o Chris, que foi um dos protagonistas no primeiro jogo. O jogo apresenta um sistema de escolha de caminhos, onde as decisões do jogador afetam o enredo e os acontecimentos do outro jogador, e ele introduz uma mecânica de zap, onde a gente, quando a gente controla um dos 2 personagens, o que a gente faz, ele acaba afetando o enredo do outro. Para quem não se lembra aí, lá no Play 1, o jogo foi lançado em 2 CD. Um CD era o Leon e o outro era a Claire. A história desse jogo ela se desenrola em 4 cenários diferentes, sendo 2 para cada personagem jogável, onde o primeiro personagem apresenta a visão de cada um, né, a perspectiva de cada um, enquanto eles tentam fugir ali de Raccoon City. E o segundo cenário, ele mostra o evento do jogo sobre a perspectiva do outro personagem. É muito bacana, a imagem que vocês estão vendo na tela é do Resident Evil Remake 2, que é um jogo muito top. Ele é considerado um dos melhores da franquia. Então, vale a pena vocês darem uma olhada aí. Over the sample. It'll be all over soon. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Claire, get out. Get out now! Trust me.
Chegando no ano de 1999, nós conhecemos o Nemesis, que é uma arma biológica criada pela Umbrella. E, no Resident Evil 3, esse cara enche o saco. O jogo foi conhecido como Nemesis, lançado em 1999 para PlayStation, e ele se passa antes dos acontecimentos do Resident Evil 2 e segue a personagem Jill Valentine em sua tentativa de escapar da cidade de Raccoon City, que está sendo destruída pelo surto do T-Vírus. Além dos zumbis, o jogo apresenta uma nova ameaça, que é o Nemesis, o monstro que ele é... O original, cara, ele é muito, muito assustador. No remake nem tanto, mas no original, é muito top. E ele trouxe algumas novidades, como o sistema de escolhas que influenciam no final do jogo e a possibilidade de desviar dos ataques inimigos usando a técnica de esquiva. Esse jogo ele foi um sucesso de crítica e público e vendeu mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. E essa versão que vocês estão vendo é o remake que foi lançado em 2020. Na minha opinião, dos 3 primeiros, o Resident Evil 3 é disparado o melhor na versão original. Jill, over here! What the hell? How could this many people be infected? This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not infected. But right now it's got a hard-on for the only 2 stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all. You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this. No, wait! Oh, come on. We've got to be dreaming. Depois de vários anos, já em 2005, Resident Evil 4 revolucionou a série com a sua famosa câmera sob o ombro e ação intensa. Resident Evil 4 foi lançado em 2005 e é considerado um dos jogos mais populares e influentes não só da franquia, como também, galera, é considerado um dos jogos aí top mundial, tá? Nem só na franquia Resident Evil, mas também concorrendo com outros jogos. Ele se passa numa vila rural na Espanha, onde o agente especial Leon, que a gente conheceu no 2, é enviado para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, a Ashley, e que foi sequestrada por um culto religioso. O jogo foi um grande sucesso por seus gráficos avançados na época, mecânica do jogo inovadora, enredo envolvente e ação intensa. Resident Evil 4 também foi o primeiro jogo da franquia a utilizar uma câmera sobre o ombro, que até então a gente não jogava dessa forma, e se tornou também uma marca registrada dos jogos posteriores da série. Além disso, o Resident Evil 4 também introduziu novos inimigos, incluindo os ganados, né? Detrás de ti, imbecil, eu vou fazer picadinho. Quem que não lembra dessas frases, né? Eles são humanos infectados por uma praga parasita e tem um chefe icônico nesse jogo que é o El Gigante. Esse jogo também apresentou armas personalizáveis, permitindo que os jogadores melhorassem suas armas para se adaptarem a diferentes situações de combate. Resident Evil 4 recebeu críticas extremamente positivas, assim como o remake também, que vocês estão vendo, que tá sendo bem posicionado aí. E muitos críticos considerou esse jogo, o primeiro Resident Evil 4, como um dos melhores jogos de todos os tempos. Então, galera, quem tá esperando o remake aí, se vocês olharem a demo que tem no canal aí, vocês vão ver, o jogo ficou top. Seguindo a linha do tempo aí do Resident Evil, a gente avança para 2009 e a gente vai se deparar no cenário da África, conhecendo Resident Evil 5. Esse jogo nos leva para a África, onde o Chris Redfield e a Shiva lutaram contra uma nova ameaça de arma biológica. Mais uma, né? Os caras gostam de destruir a humanidade com arma biológica.
Resident Evil foi lançado em 2009 e se passa em Kijuju, uma cidade fictícia que fica localizada na África. O jogo segue o Chris, um agente da BSAA, que significa Aliança de Avaliação e Segurança Biológica, e eles estão investigando mais um surto de vírus ali mortal na região. Dessa vez o Chris é acompanhado pela Shiva, que também é uma agente local da BSAA, e juntos eles lutam contra ondas de inimigos infectados pelo vírus e investigam as origens do surto. O jogo introduziu novos elementos de jogabilidade, como o sistema de parceiro, que permitiu os jogadores controlar Shiva em momentos-chave da história, e também apresentou gráficos e animações que alguns consideram impressionantes para a época e recebeu crítica mista. Esse e o próximo já não é tão bem avaliado. Eu, particularmente, não gosto do 5 e não gosto do 6, mas eu tô trazendo aqui não para dar minha opinião, para manipular ninguém, mas para mostrar a história. O jogo é até legal, vale a pena jogar. Acho que quem quer conhecer a franquia toda vale a pena. E vamos dar sequência aí, indo pro próximo Resident Evil. Yet everyone looks down on me. But not anymore. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. A new Genesis is at hand, and I will be the creator. So, you've made it this far. Too bad you won't make it much further. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your lives away for. I would expect you to be happier to see us. Us. So slow. Chegando em 2012, a gente conhece Resident Evil 6, que reuniu praticamente todos os personagens ali favoritos da galera, como Leon, Ada, que lutam mais uma vez ali contra agora o C-Vírus, né? Resident Evil 6 foi lançado em 2012 e ele é considerado um dos jogos mais ambiciosos da franquia até hoje. Não o melhor, mais ambicioso. Ele contém 4 campanhas principais jogáveis com 6 personagens, sendo que cada um apresenta habilidade e estilo de jogo diferente. A trama gira em torno de um surto global de um novo vírus mortal, que é conhecido como C-Vírus, e segue as histórias interconectadas de Leon, Chris, Jake e Ada. A jogabilidade do Resident Evil 6 é uma mistura de ação e terror de sobrevivência, com tiroteios intensos e momentos de tensão constante. O jogo apresenta muitos inimigos novos, incluindo o Diavo, criaturas mutantes capazes de regeneração e transformação em diferentes formas. E além disso, o jogo também apresenta uma mecânica de movimento livre, permitindo que os jogadores rolem e mergulhem em várias direções para evitar ataques. Esse jogo também recebeu críticas mistas, e como alguns elogiando, alguns criticando falta de foco e excesso de ação. Mas apesar disso, ele continua sendo um jogo popular da franquia e, segundo muitos, ajudou a solidificar a posição do Resident Evil como uma das maiores franquias. Eu, mais uma vez, deixo a minha opinião que eu não acho Resident Evil 6 legal, mas é um jogo da franquia principal que vale a pena aí a galera conhecer. Because of her! And I lost over 70,000 people, including the president, because of Simmons. No! No! I need you to take care of Sharon. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you? But they're gonna get killed! Then that's their choice!
Agora sim, galera, aqui o negócio começa a subir o nível de novo. Resident Evil 7, que foi lançado em 2017, nos leva a uma plantação em ruínas na Louisiana, onde enfrentamos a perversa família Baker e sua terrível criação Eveline. Esse jogo foi lançado em 2017 e trouxe uma grande mudança na franquia. O jogo se passa em primeira pessoa, novidade, e apresenta uma história e personagens com o jogador assumindo o papel de Ethan Winters, que está em busca de sua esposa desaparecida. O jogo se passa em uma casa abandonada em Louisiana, nos Estados Unidos, e apresenta uma atmosfera de terror psicológico e muitos elementos de survival horror. O jogo foi muito bem recebido pelos fãs e críticos da época, que elogiaram a mudança de jogabilidade e o retorno às raízes, né, do horror ali, do susto, do medo. E ele também introduziu o modo VR, que permite que o jogador experimente o jogo numa realidade virtual, que até então não tinha, aumentando ainda mais a imersão dentro do jogo. Em termos de história, Resident Evil 7 se conecta com a franquia em alguns pontos, mas pode ser jogado de forma independente, tá? É uma história totalmente diferente. O jogo também apresenta referências a personagens e eventos dos jogos anteriores, mas sem necessário ter jogado os jogos anteriores para você conhecer essa história. Então, se você não jogou os 6 primeiros, você pode jogar o 7 normal, que é uma história teoricamente ele, diferente dos acontecimentos anteriores. Now, I've seen everything. What the fuck? What is that? What the fuck are you talking about? They're dead. They're all dead. This house has seen more than you can imagine, and it knows. No, leave me alone! Wait! Ethan, don't lose it. It's important. Family. E aqui nós chegamos no último, lançado até o momento, dando sequência no Resident Evil 7 em questão de história, Resident Evil Village. A galera mais nova aí deve escutar falar muito desse jogo. Ele é o 8º jogo principal da série Resident Evil, lançado em maio de 2021, e ele segue os eventos do Resident Evil 7 e traz de volta o protagonista Ethan, que agora está em busca da sua filha sequestrada por uma nova vilã chamada Mãe Miranda. O jogo se passa em uma aldeia misteriosa em uma região rural da Europa e apresenta elementos de terror de sobrevivência, combate, gráficos também bem diferenciados. O jogo inclui o retorno de personagens familiares, como Chris, além de novos inimigos e trama intrigante. Resident Evil Village, galera, tem sido elogiado por sua atmosférica e história envolvente e é uma adição emocionante à franquia do Resident Evil. Agora, enquanto a gente espera o lançamento de Resident Evil 4, que vai acontecer dia 24 de março, vamos tirar um momento para a gente refletir sobre essa jornada, né? Essa história desde o início do Resident Evil. E vamos aproveitar aí e contar os dias pro dia 24, beleza? Então, se você gostou, se você curtiu essa retrospectiva do Resident Evil do início até o 8º, pô, se inscreve aí, cara. Deixa seu like, compartilha com a galera. E dia 24, lançando o jogo, a gente vai ter gameplay aqui exclusiva. Vamos fazer a saga do jogo. E conto com vocês. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.
Well, Ethan Winters. There you are. Who the fuck are you? Let's see what you're really made of. Ethan Winters.